Para finalizarmos o nosso bloco de regência, nós vamos ver agora a regência e uso de preposições, porque você está percebendo, pela própria natureza do que vem a ser um erro de regência, não usar a preposição que o verbo exige, usar outra, usar uma se o verbo não pedir, é um estudo muito equivalente, o estudo da regência verbal e o estudo do uso de preposições. Então, nós vamos finalizar neste módulo vendo aqui como é que são as questões que cobram preposição e o que elas têm a ver com regência verbal. Então acompanha comigo já para um conceito aí na sua telinha, já antecipo que poucas bancas, vou só citar uma que cobra isso, que é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mas poucas bancas têm essa distinção que vamos fazer aqui, né? Mas já que queremos ficar sabidos, precisamos saber disso. Então vamos lá. Regência verbal e emprego de preposição. As preposições podem ser de dois tipos. As preposições gramaticais, que são exigidas pela regência de termos anteriores. Se esse termo anterior for um verbo, será regência verbal. Se for um nome, será regência nominal. Por enquanto, estamos vendo só regência verbal. E as preposições podem ser nocionais, que são empregadas para veicular algum sentido. As preposições gramaticais, elas introduzem complementos. Preposição gramatical introduz complemento. No caso dos verbos, os complementos, lembre-se, são os objetos. E a preposição nocional introduz adjunto. É isso. Introduz adjuntos. Mas a única banca que vai fazer essa distinção, de fato, é a Fundação Getúlio Vargas, que tem uma obsessão por morfologia, por emprego de classes de palavras. Só para você ter um exemplo aqui. Quando eu digo acredito em você, esse em você é o objeto-alvo da minha ação de acreditar. O verbo acreditar é um verbo transitivo indireto, em você é um objeto indireto. Então, esta preposição em introduz um complemento. Ela é exigida pela regência do verbo acreditar. Ela é uma preposição gramatical. E estudo em casa. Esse em casa não é o objeto da minha ação de estudar. Aliás, o verbo estudar aqui é um verbo intransitivo. Este em casa é a circunstância, é a noção do lugar em que eu estudo. É um adjunto adverbial de lugar. Então, esta preposição aqui seria uma preposição nocional. Ela não é uma exigência, mas olha só, a FGV vai cobrar isso, tá? Ela não é uma exigência do verbo estudar. Ela está aqui para dar uma circunstância de lugar. Então, primeira coisa. Mas a gente já sabe que toda vez que uma preposição surge, ela surge porque ela liga dois termos, um subordinado e um subordinante. Existe um termo subordinante, existe um termo subordinado, o subordinante é o regente, o que manda, e o subordinado é o regido, e a preposição está aqui no meio. A preposição liga um a outro. O regente quer um termo regido, mas não quer colar nele. Chama o auxílio da preposição. Chama a preposição, vem aqui, me ajuda aí a fazer essa ligação com esse termo regido. Então, a preposição surge para isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, a primeira pergunta que a gente tem de fazer é: qual é o termo subordinante? Qual é esse termo regente? Quando surge uma preposição, o que eu pergunto a ela? Veio com quem? Você está aqui neste contexto que é esta oração, esta frase, por quê? Quem te trouxe? Então, em outras palavras, eu pergunto qual é o termo subordinante ou qual é o termo regente. Veja aqui. Ao açúcar refinado, prefiro o mascavo.
eu tenho uma preposição aqui, que é a preposição a. Isso aqui, ao, é uma contração de uma preposição com o artigo o de açúcar. Esta preposição está aqui por algum motivo. Pergunto a ela, você veio com quem? E ela vai me dizer, eu vim com o verbo preferir. Eu sou aquele que introduz o objeto indireto do verbo preferir. E aí você vem ao verbo e diz, verbo preferir, você pediu a preposição a? E o verbo vai dizer pedi. Eu sou um verbo transitivo direto e indireto. O mascavo é o meu objeto direto, porque eu inverti a frase, né? Prefiro o mascavo ao açúcar refinado. E ao açúcar refinado é o objeto indireto. E o verbo, então, vai validar. Sim, ela veio comigo. Então, está certo. Está certa esta preposição aqui. Está correto o uso dessa preposição neste contexto. O filme a que você se referiu saiu de cartaz. Faltou o saiu aí. Preposição apareceu. Pergunto, você veio com quem? E ela vai dizer, eu vim com o verbo referir-se. Quem se refere a. E você pergunta ao verbo. Verbo referir-se, você trouxe uma preposição? Ele diz, sim, trouxe porque eu sou um verbo transitivo indireto. Eu quero um complemento, mas não quero me aproximar muito. Bom, então ok, ela está autorizada. Elas são ambas gramaticais. Lembrando a nomenclatura do slide anterior. Preposição gramatical introduz complemento e objeto é um complemento. O filme de que você falou saiu de cartaz. Pego esta preposição, você veio com quem? Aí eu vim com o verbo falar, porque quem fala, fala de alguma coisa. É um verbo transitivo aqui indireto, né? Eu posso falar simplesmente, eu posso falar de algo, eu posso falar algo, eu posso falar algo a alguém, há muitas regências, mas aquele é um verbo transitivo indireto. E essa preposição está aqui autorizada. Então, a primeira providência quando aparece uma preposição é você veio com quem? Ah, eu vim com fulano, então aborda fulano. Fulano, você trouxe aquela preposição mesmo? Essas aqui estão autorizadamente aqui. Vamos ver as questões em que o examinador quer que você encontre o termo regente ou o termo subordinante da preposição. Então, vamos lá. Questão 1. Só uma formação continuada pode disponibilizar essas oportunidades aos professores. Eu tenho aqui uma preposição que é a preposição a. Pergunto, veio com quem? Eu vim com disponibilizar, ela vai responder. Disponibilizar aqui é um verbo com dois complementos. Um objeto direto, eu vou disponibilizar o quê? Essas oportunidades. Objeto direto. Eu vou disponibilizar a quem? Aos professores. Objeto indireto. Então, o verbo vai dizer, certo, ela veio comigo. Eu quero um objeto indireto, preciso de uma preposição, e a preposição que eu mandei vir é a preposição a. Disponibilizar algo a alguém. Podia ser para alguém, mas aqui apareceu o a. O examinador vai dizer assim, o emprego de preposição a. O emprego de preposição em aos professores, e você tem que saber que a preposição é o a, porque aqui há uma a mais os, decorre de exigência da forma verbal disponibilizar, certo? O termo regente é disponibilizar. Essa preposição a está aqui por conta do verbo disponibilizar. A terra voltou a tremer na segunda-feira em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, atingindo a magnitude de 2,1 na escala Richter. Em atingindo a magnitude, a é preposição exigida pela regência do verbo atingir. Não é. Não é sequer preposição. Esse a é um artigo, olha o examinador classificando a morfologia errado. O verbo atingir é um verbo transitivo direto, atingindo o grau. Vou lembrar de algo que nós já vimos, de que nós já falamos, que nós já vimos, fiz uma regência errada, de que nós já vimos não existe, porque quem vê algo. Vou lembrar algo que nós já vimos, de que nós já falamos. Quando nós substituirmos a palavra feminina, magnitude, por uma palavra masculina,
E o a, que precede a palavra feminina, virar o, quer dizer que ele é só artigo, atingindo a magnitude, atingindo o grau, atingindo o nível. Então, sequer é preposição. E aí não é exigida por ninguém que o verbo atingir não exige preposição. Se houvesse uma preposição aqui, por exemplo, se houvesse um sinal de crase, estaria errado, porque o sinal indicativo de crase indica preposição que aqui não existe. Seria um erro de regência, porque eu ia dizer preposição veio com quem? Ah, eu vim com o verbo atingir. Vou lá no verbo atingir. Verbo atingir, você trouxe alguma preposição? Ele diz não, porque eu sou transitivo direto. Não preciso de nada me unindo ao meu complemento. Enfim, o item está errado, sequer é uma preposição. 3. O capitalismo, em seu ambiente mais selvagem, obriga crianças e adolescentes a participarem de seu processo de produção. Ele vai querer o termo regente dessa preposição a. Essa preposição está aqui por conta do verbo obrigar. Obriga quem? Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes é, portanto, o objeto direto de obrigar. A que? A participarem de seu processo. É o objeto indireto. Um objeto indireto dentro do qual há um verbo. Então, vamos lembrar? Um objeto indireto oracional, que é o mesmo que dizer o quê? Oração, subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Essa preposição a veio com quem? Com o verbo obrigar. Verbo obrigar, você trouxe uma preposição? Trouxe, porque eu estou aqui empregado como um VTDI e o meu lado I, que é o meu lado indireto, pediu a preposição a. Obrigar alguém a alguma coisa. O emprego de preposição em a participarem é exigido pela regência da forma verbal obriga, certinho. Não basta proteger o cidadão do poder com o simples contraditório processual. O termo do poder relaciona-se sintaticamente com o termo o cidadão. Não se relaciona. Preposição de, mais artigo o em o do poder. Com quem ela veio? Com o proteger. É objeto indireto de proteger. Eu tenho 3 termos subordinados ao verbo proteger. Proteger quem? O cidadão. Proteger quem? O cidadão. Objeto direto. Proteger de quê? Objeto indireto. Do poder. Com o quê? Com o simples contraditório, que é uma adjunta adverbial. Adjunto adverbial de instrumento ou adjunto adverbial de modo, aqui as circunstâncias coincidem. Então, este verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. E esta preposição de introduz o objeto indireto. Ela está aqui por conta do verbo proteger. Quem trouxe esta preposição para a oração foi o verbo proteger. E o examinador está dizendo que foi cidadão. Quando ele diz que a preposição relaciona-se sintaticamente com o termo X, no caso ele está dizendo que é cidadão, ele está dizendo que esse termo X, no caso cidadão, é o regente desta preposição, mas não é, porque a preposição introduz um objeto indireto, o regente dela é o verbo. Item está errado. Outra habilidade que você tem de ter para fazer provas, principalmente provas do CESP, em que há muito essa questão de reescritura, de fazer intervenções na frase, de mudar as frases, é saber qual é o efeito da retirada, da inserção ou da substituição de uma preposição. Então, os examinadores fazem isso de modo geral. Estou falando do CESP particularmente porque ele faz mais. Tira uma preposição, coloca uma preposição, substitui uma preposição e você tem de saber qual é o efeito disso, tanto para a gramática quanto para o sentido. Às vezes, você muda a preposição e a gramática diz, ok, por mim, tudo bem. E o sentido, a semântica diz, opa, não, mudou o sentido. E aí você tem de ver o que o examinador está dizendo. Vamos acompanhar? Vou fazer alguns exemplos com vocês.
Pergunta que não quer calar. É possível retirar, inserir ou substituir uma preposição na frase? Qual o efeito para a correção e para o sentido? Então, eu trouxe aqui alguns verbos que nós já vimos lá na nossa lista, embora eu não goste de listas, mas eu trouxe uma listinha de verbos para vocês e vocês podem consultar sempre e devem em uma boa gramática normativa. Eu digo assisto ao jogo. Posso dizer assisto o jogo? Aqui eu tenho uma preposição, aqui eu não tenho. Pode, mas você pode dizer para a gramática. Para a semântica vai haver alteração de sentido. Então, correção gramatical. Não preciso nem falar gramatical. Quando a gente diz correção, já está pressuposto neste contexto que é a correção gramatical. Mantida. Qual é o efeito de sentido? Relações semânticas. Alterado. Vamos lembrar o que aconteceu aqui? Quando eu assisto ao jogo é o objeto indireto de um verbo transitivo e indireto. Então, assistir aqui como verbo transitivo e indireto está no sentido de ver. Ver é transitivo direto. Verbos sinônimos não têm a mesma regência necessariamente não, tá? Ah, porque assistir aqui é igual a ver, Tereza, mas ver é transitivo direto. É, mas verbos sinônimos com sentidos parecidos não têm necessariamente a mesma regência. Então, o verbo ver seria transitivo direto, mas assistir no sentido de ver é transitivo indireto. E se eu digo assisto o jogo é o objeto direto. E o verbo assistir aqui é um verbo transitivo direto, no sentido de ajudar, auxiliar. Então, o sujeito, sei lá, é um bandeirinha. Então, ele assiste o jogo, ele é o assistente, ele ajuda. Ele não assiste no sentido de presenciar. Muda o sentido, mudam as funções sintáticas. Agradeci aos presentes com preposição e agradeci os presentes sem preposição. Correção, mantida, ok. Sentido, alterado. Agradeci aos presentes, isso aqui é o objeto indireto. Então, aos presentes aqui é pessoa. Agradecer, perdoar e pagar tem objeto direto de pessoa e objeto direto de coisa. Então, quando eu agradeço aos presentes são as pessoas presentes. E quando eu agradeço os presentes, são os objetos que eu ganhei de presente. Muda o sentido, mudam as relações sintáticas. Estudo resulta em aprendizagem. Estudo resulta de aprendizagem. A correção está mantida. Uma coisa pode resultar em outra, ou uma coisa pode resultar de outra. A gramática vai dizer, olha, para mim tanto faz. O verbo resultar pode estar associado à preposição em ou à preposição de. E a semântica? A semântica dá um grito, porque o sentido vai mudar aqui, na verdade o sentido está invertido. Quando eu digo que estudo resulta em aprendizagem, o estudo é a causa. E ele resulta em aprendizagem. A aprendizagem é o efeito. Este fato, que é o fato de estudar, resulta em, ou seja, produz um efeito, que no caso é a aprendizagem. E quando eu digo estudo resulta de, quer dizer que o estudo é resultado de alguma coisa. Então, o estudo agora é o efeito. Se ele é resultado, ele é o efeito. E essa alguma coisa, que no caso é a aprendizagem, é a causa. Então, veja, aqui o sentido não só fica diferente, ele fica contrário. Na primeira frase, estudo resulta em aprendizagem, primeiro eu estudo, depois eu aprendo. E aqui, estudo resulta de aprendizagem, fica parecendo que primeiro eu aprendo e depois eu estudo. Muda o sentido. Então, vamos ver na prática das questões como as bancas cobram essa retirada, inserção ou substituição de preposição. Vamos lá. Item 1. Segundo estimativas da Associação Brasileira de Comércio Exterior, as barreiras impostas aos produtos brasileiros
reduziram nossas exportações em cerca de 20 bilhões de dólares nos últimos 4 anos. A forma verbal reduziram, responsável pelo emprego da preposição em. Reduziram nossas exportações em cerca. Reduzir algo em algo, ok. É realmente do verbo reduzir. Admite alternativamente o emprego da preposição a, sem que as relações semânticas e a correção gramatical fossem atingidas. A correção realmente será mantida, mas as relações semânticas serão alteradas. Quando eu digo reduzir em 20 bilhões, eu subtraí 20 bilhões. 20 bilhões foi o valor reduzido, subtraído. E se eu disser reduzir a 20 bilhões será o valor restante. O chefe vai reduzir o salário em 2%. Deixa eu apagar aqui, não quer apagar. Em 2%. O chefe vai reduzir o salário a 2%. Reduzir em 2% quer dizer que serão retirados 2%. Reduzir a 2% quer dizer que vão sobrar 2%. O sentido muda. A correção está mantida, mas o sentido vai mudar. O item está errado, porque o item está dizendo que o sentido e a correção vão ser mantidos. Não. Questão 2. Antônio Vieira ansiava pela chegada do correio. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Essa preposição, esse pela, é por mais a. Regência do verbo ansiar, está certinho. Sobretudo o que provinha de Lisboa e da corte. Quem provém, provém de algum lugar, também está certinho. Mas também dos outros lugares onde tinha amigos. O vocábulo onde poderia ser corretamente substituído por aonde. Não poderia. E nós vamos ver agora neste quadrinho aqui, neste slide, que é a diferença entre onde e aonde. Nós vamos usar o onde quando o verbo exige a preposição em. Onde você mora? Qual é o verbo? Morar. Quem mora, mora em algum lugar. Então, o verbo pediu a preposição em. Tanto onde quanto aonde se referem a lugar. Quando o verbo pede a preposição em, morar em algum lugar, então a pergunta é: onde você mora? Ou a rua onde moro e não aonde moro. É tranquila. Porque quem mora, mora em algum lugar. A cidade onde nasci é provinciana. Qual é o verbo? Nascer. Você nasceu em uma cidade. E não você nasceu a uma cidade. Então, se o verbo nascer está aqui ligado à preposição em, é a cidade onde nasci. Nós vamos usar o aonde quando o verbo exigir a preposição a. A cidade aonde chegamos ontem é muito acolhedora, porque o verbo é o verbo chegar. E nós já vimos o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o certo é dizer a cidade aonde chegamos, porque o verbo chegar exige a preposição a. Aonde você foi ontem à noite? Esse é o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. E não em algum lugar. Eu vou ao banco e não eu vou no banco. Então, aonde você vai? É uma questão de regência. É uma questão de preposição, o uso do onde ou do aonde. Também posso usar donde, que é a contração do de, mas o onde.
Só vou usar o donde se o verbo exigir a preposição de. Então, veja, eu posso perguntar, dependendo do contexto, onde você vai? E eu posso, a depender do contexto, perguntar aonde você vai. As duas formas estão corretas. Eu só não estou perguntando a mesma coisa. Quando eu pergunto aonde você vai, quer dizer que eu usei o verbo ir com a preposição a. Só uso o aonde se a preposição a estiver sendo pedida. Ir a algum lugar. E quando eu vou a algum lugar, este algum lugar é o lugar de destino. Eu quero saber o seu destino, então eu pergunto aonde você vai. E aqui em cima, onde você vai, quer dizer que eu usei o verbo ir com a preposição em, ir em algum lugar. E aí, algum lugar não é mais o seu destino, porque quando você vai em algum lugar, esse algum lugar é o seu lugar de acomodação e não de destino. Então, eu posso perguntar, olha só, onde você vai? Sem erro. Mas eu não quero saber o seu destino. Imagine que você se encontra comigo no aeroporto, na sala de embarque, nós vamos pegar o mesmo avião, vamos para Paris. E aí você pergunta, Tereza, aonde você vai? Eu digo, eu vou a Paris, passar férias. E você? E você diz, eu vou a Paris também. E aí você me pergunta, Tereza, onde você vai? Onde eu vou? Onde você vai? Em que local do avião você vai se acomodar? Qual é a sua poltrona? Aí eu olho meu cartão de embarque, eu digo, eu vou na poltrona 43E da classe econômica. E você, onde vai? Aonde você vai, eu já sei, você vai a Paris. E eu pergunto, e você, onde vai? Aí você diz, eu vou na primeira classe. Porque eu estou podendo, que eu já tomei posse, já passei no meu concurso. Veja a diferença. Aonde você vai é o seu destino. Eu vou ao banco. Onde você vai, em determinados contextos, é possível, é o seu lugar de acomodação. Você quer pegar carona com alguém. E aí você vê a pessoa que está ali entrando no carro e você vai perguntar onde você vai? Não, vai perguntar aonde você vai, não é? Porque você quer saber para onde ela vai. Se você perguntar aonde você vai, ela vai dizer, eu vou no banco da frente dirigindo, quem vai dirigir sou eu. Mas é possível, entenda, eu quero que você desmonte aquela ideia de que com o verbo que indica movimento, que é o verbo ir, é o aonde. Eu quero que você entenda que é uma questão de preposição. Se o verbo pede o a, eu uso o aonde. Se o verbo pede o em, eu uso o onde. Se o verbo pede de, eu uso de onde, que algumas vezes vem contraído com o donde, sem problema. De onde você está vindo? É uma contração incomum. Normalmente perguntamos de onde você está vindo. Tereza, e aquela música lá do Cidade Negra Antiga que diz assim, aonde você mora, aonde você foi morar, ela está errada, porque quem mora, mora em algum lugar. Então ele tinha que ter perguntado onde você mora. Se você gosta muito da banda, aí você pensa que eles estão dizendo assim, onde você mora? Este A separado como se fosse uma interjeição. Entendemos a diferença entre onde e aonde? Olhe o verbo e a preposição que ele está pedindo. Vamos fazer comigo essas questões para a gente terminar. A frase em que se trocou o emprego de onde a onde, quer dizer, ele quer um erro, né? Não sei aonde vou, mas já estou a caminho. Quem vai, vai a algum lugar. Então é aonde mesmo, certinho. Quantas vezes eu descobri onde deveria ir? Não, que quem deve ir a. É o mesmo verbo daqui de cima, que é o verbo ir. Então deveria ser aonde. Esta já é a nossa resposta. Se você não sabe para onde vai, certo? Porque eu não posso dizer para aonde, porque esse para já equivale, ou eu digo para onde, ou eu digo aonde.
Mas o para aonde? Não. Porque quem vai a algum lugar ou para algum lugar. Para onde? Aí seriam duas preposições indicando o destino. Há alguma diferença, Tereza, entre ir a e ir para? A. Quem vai a, vai e volta logo. E quem vai para, vai e fica. Ou vai e vai demorar. Eu vou ao banco, quer dizer que eu vou e volto. Eu vou para o banco, dizer eu sou bancário, trabalho no banco, vou passar lá o dia inteiro. Eu irei, não importa aonde. Eu irei, não importa aonde. Eu irei aonde. Quem vai, vai a. O verbo ir exige a preposição a. É o verbo mais consagrado, com o aonde é o verbo ir. A coisa mais importante não é de onde se veio. Quem vem, vem de algum lugar. Então, de onde já há uma preposição aqui. Não há por que eu colocar o aonde. Então, esta aqui. Assinale a opção que indica a frase em que houve a troca indevida de onde por aonde. Então, ele quer o erro novamente. O bom não é bom onde o ótimo é esperado. Certinho. O ótimo é esperado em algum lugar. E não há algum lugar. Certo? Não é o ótimo é esperado em algum lugar. E não há. Então, é onde mesmo. O verbo pediu em, eu uso onde. Não olhe onde você caiu, mas onde você escorregou. Quem caiu, caiu em algum lugar. E quem escorregou, escorregou em algum lugar. Então, vamos usar o onde certíssimos aqui. Felicidade é um lugar onde você pode pousar. Quem pousa, pousa em algum lugar. E não há algum lugar. Então, pousar em algum lugar, onde pousar, certo? Não importa onde você vá, você estará lá. Não importa aonde você vá. Olha o verbo ir indicando destino, né? Você vai a algum lugar. Então, deveria ser aonde. Aqui. Outono é uma segunda primavera onde cada folha é uma flor. Cada folha é uma flor em algum momento. Onde? Esse onde aqui, nem na verdade estaria certo do ponto de vista do emprego deste pronome, porque ele só pode se referir a lugar, e primavera a rigor não é um lugar. Mas o verbo pede o em. Então, o erro, de fato, é um erro de regência, é este aqui. É um erro de regência. Olha só, o verbo pede a preposição a e eu não uso. E agora, aonde você vai? Você responde, eu não vou a lugar algum. Vou ficar aqui onde eu estou, refazendo a aula e fazendo as novas questões. Então, muito bem. Bons estudos!